Bom dia a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde. Tenho estudado bastante, né? Já temos bastante conteúdo, né? E vamos continuar aqui com o nosso estudo de limites. Então, até nossa aula de ontem, nós estudamos esse exemplo aqui, né? Então, nós estamos estudando agora as propriedades dos limites. Lembrando, nós temos aquelas propriedades de que o limite da soma de duas funções, eu posso fazer a soma dos limites das funções individuais, certo? Então eu tenho, por exemplo, uma função que eu posso entendê-la como a soma de outras duas. Então eu posso fazer o limite da primeira, o limite da segunda e depois somar o resultado dos limites, né? Posso fazer isso com as operações de adição, subtração, produto e quociente, desde que no quociente meu denominador ele seja diferente de zero quando eu calculo o limite. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho a função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, certo? Eu tenho aqui uma função que é racional, né? Tem uma divisão de dois polinômios, no fundo é isso que eu tenho. E eu posso tentar aplicar aqui a propriedade. Então, eu vou pegar em cima uma função e embaixo eu tenho outra função. Vou aplicar o limite separado nelas e depois fazer a divisão com o resultado do limite. Quando eu faço dessa forma, o que acontece? O limite do x ao quadrado menos 1. Aí, aplicando a regra, vai ficar o que? Limite do x quadrado menos limite de 1. O quadrado do limite de x menos o limite de 1, certo? Aí eu estou com x tendendo a 1, esse x aqui vai virar 1, e esse 1 é uma constante, continua 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, 0 aqui em cima. Aqui em cima apareceu 0, não tem problema nenhum. A questão é aqui embaixo, certo? Aplica a regra aqui embaixo. Limite do x menos 1. Então, limite do x menos o limite do 1. Limite do x, quando o x tende a 1, é o próprio 1. Menos o limite do 1 é uma constante, continua o próprio 1. Então, vai ficar 1 menos 1, vai aparecer o 0 aqui embaixo. Então, não posso aplicar essa regra. Por quê? Porque eu chego numa indeterminação. Esse limite existe, eu ainda não posso dizer se ele existe ou se ele não existe. O que acontece é que, aplicando a regra, eu chego em uma indeterminação. Então, eu chego num ponto onde eu não posso afirmar o que está acontecendo. Então, nós precisamos reorganizar a função, ou precisamos analisar o problema de uma outra forma. E é isso que foi feito. O que foi feito? Nós pegamos esse termo aqui de cima, x ao quadrado menos 1, e fatoramos esse termo, certo? O x ao quadrado menos 1, nós podemos enxergar como x menos 1 vezes x mais 1. Quando eu faço isso, aparece aqui um termo, né? Esse primeiro x menos 1, que é igual ao que está lá no denominador. Então, a ideia é que a gente pode fazer a divisão aqui, né, dos dois. Mas por que eu posso fazer a divisão dos dois? Eu posso fazer a divisão dos dois porque eu sei que eu não vou colocar x igual a 1, certo? Eu estou analisando a minha função no limite de x tender a 1. Então, x não é 1. Ele é um número muito próximo de 1, mas não é 1. Aqui vai zerar se eu colocar x igual a 1. Se eu colocar qualquer outro número, mesmo que seja muito próximo de 1, 0,9999999, 300 casas decimais aí com 9, não vai zerar aqui embaixo. Então, eu vou ter um resultado numérico, certo? Então, eu posso analisar essa função quando x tende a 1, é isso que eu quero, né? E para fazer essa análise, então, a gente vai fazer essa fatoração e depois a divisão. Que fazendo isso, eu fico com o quê? Eu fico apenas com x mais 1. X mais 1 é a mesma função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1? Não, não é, certo? Vamos lá, então. X mais 1 é igual, estou perguntando, é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Pergunta, é igual? Não, não é igual. Duas funções são diferentes, certo? Começando que nessa daqui do lado esquerdo, eu posso colocar x igual a 1, certo? Se eu botar x igual a 1 nesse lado esquerdo, vai ficar 1 mais 1, 2. Sendo que do lado direito, eu não posso colocar x igual a 1. Se eu botar x igual a 1, vai zerar em cima, vai zerar embaixo, dá uma indeterminação. Então, as duas não são iguais. Mas elas não são iguais
exatamente no x igual a 1. Elas não são iguais no x igual a 1. Para qualquer outro valor de x, as duas vão ser iguais. Então é isso que nós estamos verificando aqui. Quando eu fatoro esse termo x ao quadrado menos 1 e divido ele pelo tal denominador, eu estou fazendo essa divisão porque eu estou entendendo que eu nunca vou colocar x igual a 1 aqui. Que é exatamente o que eu quero. Eu não quero em x igual a 1, eu quero o próximo de x igual a 1. Então eu posso fazer essa divisão. Então essas duas funções aqui, elas são diferentes. Mas elas são diferentes exatamente no x igual a 1. Se eu colocar que a minha função do lado esquerdo, ela vai ter valores reais, né? X vai pertencer aos reais, tal que x é diferente de 1, e eu colocar também que aqui do lado direito, meu x vai pertencer aos reais, tal que x é diferente de 1, aí as duas funções se tornam iguais. Aí eu tenho então que as minhas duas funções vão se tornar iguais. É bem importante a gente entender isso para a gente não confundir, não achar que as duas coisas são iguais. X mais 1 é igual a isso aqui. Porque dependendo da operação que a gente vai fazendo, então a gente está falando aqui do caso específico de estudar uma função para analisar o seu limite. Então por isso a gente está fazendo isso, de fatorar e depois dividir. Mas numa operação algébrica comum, não é limites, a gente não pode fazer isso, né? Porque fazer isso significaria que eu estaria fazendo uma divisão de 0 por 0, o que não pode, é uma indeterminação, né? 0 por 0 é uma indeterminação. Exatamente a indeterminação que eu caio quando eu tento substituir 0 aqui e 0 aqui. 1 aqui embaixo e 1 aqui em cima no lugar do x, né? Então as duas funções, elas são iguais quando eu coloco x diferente de 1. Para x igual a 1, elas são diferentes, né? Como elas são iguais para qualquer valor, exceto com x igual a 1, então eu posso trocar. Essa é a ideia. Essa função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que é a função que eu não estou conseguindo aplicar a propriedade para resolver, eu posso trocar pela função x mais 1. Porque a função x mais 1 é fácil, né? Então, limite do x mais limite do 1. Limite do x é o próprio valor 1. E o limite do 1, ele é constante, continua 1. 1 mais 1, 2. Então, esse é o limite da função. Para a gente entender de forma gráfica, esse aqui é o gráfico... esse não é exatamente o gráfico da função, mas assim, o que está acontecendo é que nós temos a função x mais 1, a função x mais 1, a função x mais 1 é essa função aqui, a função x, certo? Que está deslocada em mais 1, então ela vai passar bem aqui no valor 1. Esse aqui é o x mais 1. E a outra função, vou desenhar aqui para o lado para ficar melhor a gente observar. A outra função ela é bem parecida, porém ela também passa aqui no 1. A diferença dela, ela que é o x quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Qual é a diferença das duas funções? A diferença é que essa função do lado direito, para o valor x igual a 1, ela não está definida. Então, bem aqui, na verdade, a minha função está aberta, né?
ela não é definida para esse valor, que é exatamente aonde eu quero achar o limite, né? Então, para essa função aqui, eu não estou conseguindo saber o que está acontecendo, certo? Mas para essa daqui eu consigo, de forma bem fácil. Graficamente aqui, a gente consegue entender, né, que quando eu ando para 1 pela direita ou para 1 pela esquerda, eu estou me aproximando, certo? Desse valor bem aqui, que é o valor 2. Mas por aqui é mais complexo eu fazer essa análise. Enquanto que por essa função x mais 1 é simples analisar isso. A própria propriedade do limite vai me mostrar que basta eu substituir o 1 aqui no lugar do x e fazer a minha continha. Exatamente porque a minha função está definida e além dela estar definida, ela segue o comportamento da curva como um todo, né? Então essa é a ideia. E aí, de um modo geral, o que a gente tem? Se nós temos duas funções, o f de x e o g de x, que eles são iguais quando o x é diferente de a, então eu estou dizendo, olha, o f de x e o g de x eles são iguais quando o x é diferente de a. Quando o x é igual a, eu não vou analisar. Não me importa se elas até podem ser iguais no x igual a A, ou elas podem ser diferentes, mas eu não vou olhar x igual a A. Eu vou olhar valores de x diferente de A, muito próximo de A, mas diferente de A. Então, eu observo aqui as duas funções, eu observo essa característica de que elas são iguais para valores de x diferente de A. E se eu consigo verificar isso, então eu posso fazer a troca. Em vez de eu calcular o limite do f de x, que está mais complexo, eu vou calcular o limite do g de x, que é mais fácil, que eu posso aplicar melhor as propriedades do limite. Um outro exemplo, eu tenho essa função aqui, x mais 1, né? Minha função que a gente está trabalhando agora, só que essa minha função g de x, no x mais 1, x mais 1 só vai para valores diferentes de 1. No valor x igual a 1, eu estou dizendo que a minha função recebe o valor π. Né? Então, aqui no 1, a minha função não... Digamos que o pontinho aqui, de quando x igual a 1, não continuou aqui na reta. Ele está aqui, é o valor π. Eu posso analisar essa função observando o quê? Observando, assim, se eu quiser analisar o limite do x tendendo a 1, né? Então, o limite de x tendendo a 1. Quando eu for olhar para essa função aqui, no limite do x tendendo a 1, essa informação de que x igual a 1 é igual a π, isso é desnecessário para mim, isso é relevante, né? Eu pego essa função e esqueço isso, olha, não preciso do π. Não preciso do valor de x igual a 1, eu vou olhar valores muito próximos de 1. Então, valores muito próximos de 1 vão cair na primeira regra. Então, eu vou analisar essa função para quando x tende a 1 só pela regra daqui de cima, né? Não vou olhar para o valor do x igual a 1. Então, calcular o limite do g de x quando x tende a 1, aí eu vou aplicar a regra, as propriedades. Então, o limite do g de x quando x tende a 1. Pela propriedade é o limite da função quando x tende a 1. Mas qual das regras aqui eu vou pegar? A de cima ou a de baixo? Eu estou analisando para valores tendendo a 1, valores diferentes de 1. Valores diferentes de 1 é a regra de cima. Então, aplica aqui a regra de cima. Limite de x mais 1 quando x tende a 1. E aí é aquelas propriedades básicas, né? Então, o limite do x mais o limite do 1. O limite do x quando x tende a 1 é 1. O limite do 1 é uma constante, 1. 1 mais 1, 2. Então, essa função aqui, por exemplo, quando x tende a 1, ela tem o mesmo comportamento daquela reta tangente que a gente está querendo calcular lá, certo? Então, observe que os valores das funções, né, 3 e 4 são idênticos, exceto quando x é igual a 1. Assim, eles têm o mesmo limite quando x tende a 1.
Então, as duas funções do lado esquerdo e do lado direito, elas são idênticas, exceto no x igual a 1. Como eu não quero como eu estou calculando no x tendendo a 1, e aí eu posso trocar, fazer pela função que eu acho mais simples. Outro ponto aqui. Por que a gente está calculando e vendo esse exemplo quando x tende a 1? É porque quando x tende a 1, eu tenho aqui essa questão da indeterminação ou da indefinição. Né? Se eu pegasse um outro valor, quando x tende a 0. Quando x tende a 0, né? Então vamos lá naquela nossa primeira aqui. Se eu estivesse calculando o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 0. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 0. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar as propriedades. As propriedades, então vai ser limite, certo? Já aplicando a propriedade de colocar embaixo, sim, vai ser limite do x ao quadrado menos 1 quando x tende a 0, certo? Dividido pelo limite de x menos 1, ok? Fazendo para cá agora. Aí aplica o limite em cada uma das partes. Né? Então vai ficar limite de x ao quadrado, e esse quadrado eu já vou tirar do limite, né? Então vai ficar limite do x, quando x tende a 1, certo? Ao quadrado, menos o limite do 1, quando x tende a 0. Tudo isso aí dividido. Ficou ruim aqui, peraí, rapidinho. Eu ainda não aprendi a trabalhar direito com esse aqui. Mas tá, limite, deixa eu ver como é que eu seleciono aqui. Não é isso. Tá, vou colocar aqui embaixo pequenininho. Limite do x, certo? Menos limite do 1. Então, aplicando as propriedades, a gente vai chegar aqui, né? A limite do x quando x tende a 0 vai dar 0. E depois eu coloco o quadrado lá, tá lá fora, certo? Menos o limite do número 1. O número 1 é uma constante, né? Então, fica a própria constante. Dividido. O limite do x quando x tende a 0 também vai dar 0 aqui. O limite menos, né? O limite do número 1 quando x tende a 0. 1 é constante. Vai dar o quê? 0 ao quadrado, 0, menos 1, menos 1 aqui em cima. 0, menos 1, também menos 1 aqui embaixo. Resultado, 1. Tá? Então, essa função aqui, quando eu quero calcular o limite dela quando x tende a 0, eu posso aplicar todas as propriedades sem nenhum problema. No final, chega um número. Esse número é o limite da minha função quando x tende a 0. A gente pode ver isso lá pelo gráfico, né? Então, aqui, esse gráfico, por exemplo. Quando x tende a 0, a minha função está tendendo para o valor 1. Então, para essa função aqui, para x tendendo a 0, aplica a propriedade sem nenhum problema. Se eu fizer para o x tendendo a 2, x tendendo a π, x tendendo a menos 3, para qualquer valor real, essa função aqui, na hora que eu aplicar as propriedades, eu vou achar um número, vou achar um limite sem problema nenhum. Meu problema aqui é quando x tende a 1. Quando x tende a 1, aí eu passo a ter problema de indeterminação. Aí, nesse caso, a gente precisa mostrar a função de um outro formato para poder aplicar as nossas propriedades, certo? Então, cuidado quando estiverem trabalhando, né? Então, assim, em geral, né, para a gente treinar, a gente vai sempre estar colocando limites de funções em valores de x e que a gente precisa trabalhar ali um pouquinho para encontrar aquele limite.
Mas não quer dizer que toda vez precisa isso. A função x² menos 1 sobre x menos 1, toda vez eu tenho que fatorar aqui em cima. Não. Eu só vou fatorar aqui em cima quando eu preciso colocar x tendendo a 1. Para outros valores eu não preciso. Para os outros valores, os limites existem. Eu posso aplicar as propriedades sem nenhum problema. Tá? Então, assim, chegaram numa função, estão com uma função e preciso calcular o limite daquela função. Primeira coisa, aplicar as propriedades básicas aqui. Vamos voltar lá, né? Aplicar as propriedades básicas aqui. Essas 5 propriedades, certo? Da soma, da diferença, multiplicação com uma constante, o produto das duas funções, quociente, inclusive aquelas outras nós definimos depois, né? Potência, a constante, o limite da função x, o limite da função x elevado a n, o limite da raiz enésima de x. Então, todas essas 10 propriedades a gente vai aplicar direto. Se não aparecer nenhuma indeterminação, se a gente chegar em um número final, o resultado final, ótimo, aquele é o limite da minha função. Se chegar num ponto onde eu tenho uma indeterminação, aí eu preciso analisar se ali há ou não limite para aquela função. Então, essa é a forma da gente trabalhar. Eu peguei uma função e apliquei as propriedades, cheguei numa indeterminação. O que eu vou fazer para verificar se existe ou não limite para aquela função? Aí existem várias formas. Uma forma é essa, então, de pegar aquela função e trocar por uma outra em que elas são iguais para valores diferentes daquele limite para onde eu estou indo, né? Isso é o que nós estamos falando, né? Esse início todo agora. Então, um outro exemplo. Eu tenho essa função aqui, 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Então, essa é a minha função f de h, tá? 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Eu quero calcular o limite dessa função quando h tende a zero. Quando h tende a zero, o que acontece? Se eu aplicar a propriedade aqui em cima, né, vai ficar o quê? Vai ficar o quadrado do limite do 3 mais limite de h menos limite do 9, certo? Aí aqui nesse h eu vou substituir por zero, vai ficar 3 mais 0, 0, ao quadrado 9, menos 9, 0. Então vai zerar aqui em cima. Sem problema nenhum zerar aqui em cima. Vamos testar aqui embaixo, limite do h. O limite do h vai dar, só é o h, né? Simplesmente o limite do h vai ser 0 aqui, quando o h tende a 0. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar 0 sobre 0. Então, quando eu aplico direto aquelas propriedades, eu chego numa indeterminação. Então, para h tendendo a 0, eu não posso aplicar as propriedades. Eu preciso encontrar outra função, ou eu preciso modificar, assim, eu preciso trabalhar nessa função para identificar o que está acontecendo. Se naquela indeterminação que eu cheguei, existe ou não existe limite. Só para dar o exemplo, se o limite aqui fosse limite de h tendendo a 1 para essa função, quando eu aplicar as propriedades, eu vou no final substituir esse h por 1 e esse h aqui embaixo por 1 também. Vai ficar 3 mais 1, 4, ao quadrado 16, menos 9, 7. E aqui embaixo vai ficar 1, vai ficar 7 sobre 1, 7. Cheguei no número, esse é o limite quando h tende a 1. Se meu h tender a menos 1, na hora de aplicar as propriedades, no final eu vou chegar e vou substituir h por menos 1. Vai ficar 3 mais menos 1, né? Que vai dar 2 aqui, 2 ao quadrado 4, menos 9, 5, menos 5, certo? Menos 5 aqui em cima. O h menos 1, menos 5 dividido por menos 1 vai dar 5 positivo. Então, cheguei no número real. Então, o limite para quando h tem menos 1 também existe, é 5. Resolvido o problema. Quando h tende a 0, é que eu não consigo chegar em um limite usando as propriedades.
eu preciso analisar então. Então, quando h tende a zero. Bem, o problema aqui de h tender a zero é o quê? É que h aparece sozinho aqui embaixo. Se esse h aparece sozinho aqui embaixo, então bora pegar e tentar retirar esse h daqui de baixo, ou tentar fazer com que apareça um outro termo, que quando eu substitua h por zero, né, quando eu fizer h tendendo a zero, ele não zere o denominador. Aqui a gente vai partir do que está mais direto para a gente. O que é mais direto para a gente aqui? É pegar esse 3 mais h ao quadrado e expandir. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 9, né? Aí o que apareceu, ficou um 9 positivo aqui, o 9 negativo vai anular. Aí fica 6h mais h ao quadrado sobre h. 6h mais h ao quadrado sobre h. Então tem um h aqui, né? E o h aqui embaixo. Então eu posso fazer divisão. Por que eu posso fazer divisão? Porque eu estou testando para quando h tende a zero. Ou seja, eu vou testar essa função não para quando h é igual a zero, mas quando h tem valores diferentes de zero. Próximo a zero, mas diferente de zero. Então nessa condição eu posso fazer a divisão aqui. E quando eu faço a divisão, eu chego na função 6 mais h. Então a função 6 mais h é uma função que tem o mesmo comportamento que a função 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, certo? As duas funções são iguais para quando o h é diferente de zero. Mas tem que ficar bem claro, as duas são iguais para quando o h é diferente de zero. Quando h é zero, as duas são diferentes. Para essa existe, né? Eu posso botar h igual a zero aqui, vai dar resultado 6. Aqui eu não posso botar h igual a zero, que dá uma indeterminação. Então, para o nosso cálculo de limites, eu posso fazer isso, né? Eu posso ficar com 6 mais h, analisar a função 6 mais h. Aí o limite, então, de 6 mais h, aplicando a propriedade, limite da constante, a própria constante, limite de h, quando h tende a zero, coloca h igual a zero. Aí vai ficar 6 mais 0, 6. Então, essa é a minha função aqui, 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, é a função que ela tem limite, e o limite dela é 6 quando h tende a zero. Ela é definida para quando h é igual a zero? Não. Eu não posso botar h igual a zero. Mas eu posso analisar o que acontece quando eu chego muito próximo de h igual a zero. O que acontece quando eu chego muito próximo de h igual a zero? A minha função chega muito próximo do número 6. Outro exemplo. O limite dessa função aqui, raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Aí, de novo, se a gente aplicar todas aquelas propriedades, aí fica aqui um exercício para você, né? Aplicar aquelas propriedades. No final, a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar aqui em cima vai zerar o t. Vou ficar com raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, 0. Dividido por 0 aqui embaixo também vai aparecer. Vai ficar 0 ao quadrado, 0. Vai ficar 0 sobre 0 em indeterminação. Indeterminação eu não posso continuar, certo? Observação aqui para a gente lembrar. Estou calculando o limite da minha função f de x quando x tende a um determinado a. Aí fiz todos os passos. Aí lá na frente, apliquei as propriedades e eu cheguei assim, olha, alguma coisa, vou botar n aqui, algum número dividido por 0. Com esse n diferente de 0, tá? Então, um número qualquer diferente de 0 dividido por 0. Aí a gente cai naquele exemplo que a gente viu lá na aula passada de 1 sobre x. 1 sobre x é uma função que não tem limite. Por que não tem limite? Porque quanto mais próximo... Não tem limite quando x tende a 0, tá? Não tem limite quando x tende a 0. Então, não existe esse limite. Por que ele não existe? Porque quanto mais próximo eu chegar de 0 aqui, maior é o meu resultado. Eu posso fazer esse resultado ser o número que eu quiser, fazendo o x chegar
tão próximo de zero quanto eu quiser. Então, simplesmente não tem limite. E é no sentido da palavra mesmo, não tem limite, não vai bater no limite, né? Isso acontece para qualquer função em que, quando a gente aplica as propriedades, eu chego no denominador, aqui no numerador, num número diferente de zero, e no meu denominador chega em zero. Então, se isso ocorrer, a minha função não tem limite para aquele valor de A que ela está atendendo, né? Se aparecer zero sobre zero, aí zero sobre zero é uma indeterminação. Aí nesse caso eu ainda não posso falar nada, não posso dizer se o limite existe ou não existe. Eu preciso analisar melhor a minha função, tá? Então aplica as propriedades. Chegou em zero sobre zero, para e bora reavaliar a função. Cheguei em um número qualquer diferente de zero sobre zero, aí nesse caso limite não existe, tá? Então nesse caso aqui, voltando, quando eu aplico todas as propriedades, eu vou ficar com zero sobre zero, né? Testem aí, façam como exercício, né? Vocês vão chegar em zero sobre zero. Então não posso aplicar as propriedades direto, eu estou numa determinação. Então vamos pegar essa função e encontrar uma outra que tem o mesmo comportamento para valores diferentes de zero. Então o que eu preciso aqui? Para essa função, o que eu preciso é que esse t ao quadrado aqui, né? Eu estou zerando quando eu boto t tendendo a zero, por causa desse t quadrado vem aqui, né? Se aparecesse zero sobre um número, seria zero, né? Então, só completando aqui, né? Então, se aparecer um número sobre zero, limite não existe e está indo para infinito. Se aparecer zero sobre zero, é uma indeterminação. E se aparecer zero, né, sobre um número qualquer? Aí a resposta é zero, né? O zero dividido por qualquer coisa é zero, não é uma indeterminação, né? Então, o limite da função, se aparecer zero sobre n, é zero, ok? Então aqui, a questão que está aparecendo zero sobre zero, né? O problema não é o zero aqui em cima, o problema é o zero aqui embaixo e zero também em cima, indeterminação. Então vamos fazer com que, vamos modificar para que não apareça, para que tentar, né, fazer com que esse t não fique mais sozinho aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar aquelas operações algébricas de racionalizar, né, o meu numerador. Então eu tenho aqui uma raiz para racionalizar, para tentar tirar essa raiz. Então racionalizar, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Pela função de cima, só que com o sinal trocado bem aqui, né? Então multipliquei em cima e embaixo, sinal trocado. Como eu multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa, né, não tem problema. Não tem problema, certo? E além disso, eu não... Assim, não tem problema. E eu estou testando para valores diferentes de zero, já que estou tendendo a zero, né? Então não vou estar fazendo nenhuma operação ilegal matematicamente, digamos assim, certo? Agora aplicando aqui a multiplicação, né? Então vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo em cima. Então, quadrado do primeiro, quadrado da raiz de t ao quadrado mais 9. Então, vai ficar só t ao quadrado mais 9. Menos o quadrado do segundo, o 3. O quadrado do 3 é 9. Dividido, aí multiplica esses dois aqui, né? t ao quadrado vezes raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Né? Aqui em cima, esse 9 corta com esse menos 9, certo? Fica t ao quadrado sobre t ao quadrado, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Esse t ao quadrado aqui em cima eu posso, né, cortar com esse t ao quadrado aqui embaixo, né, já que ele está multiplicando tudo aqui embaixo. Eu fico com 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Essa função que eu cheguei, ela não é igual à original. Ela não é igual para o t igual a zero. Então, quando eu fiz essa racionalização aqui,
eu tive que assumir que o t não é igual a zero. Então, assumindo que o t não é igual a zero, eu posso trabalhar com essa outra função, porque essa função aqui, embaixo, ela se comporta igual a de cima para valores de t diferente de zero. Vou desligar aqui, pessoal, rapidinho, que eu esqueci de desligar e aí ele fica toda hora dando aviso. Desculpa, tá? Tá, então retomando aqui. Essa função que eu cheguei aqui, ela é igual a de cima para valores de t diferente de zero. Para outros valores ela é igual, né? Isso eu sei porque quando eu fiz a racionalização que eu tive que considerar t diferente de zero. Aí nessa função agora eu consigo aplicar as propriedades sem nenhum problema. O limite do 1 é o próprio 1, né? Constante. O limite aqui, né? Então lembrem, se tiver raiz, eu posso colocar o limite para dentro da raiz. Então vai ficar limite do t ao quadrado mais 9. Eu posso também calcular o limite separado de cada parte. E aqui vai ficar o limite de 3 também. Então eu vou chegar bem aqui em limite do t ao quadrado mais 9, quando t tende a zero. O limite do 3 é o próprio 3, então ele já está até aqui, certo? O limite de t ao quadrado, quando t tende a zero, é 0, vai ficar só o 9 aqui. E a raiz do número 9 é 3. Então 1 sobre 3 mais 3, 1 sexto. Então o limite dessa minha função aqui, ele existe para quando t tende a zero e é 1 sexto. Eu não consigo encontrar esse limite aplicando direto aquelas 10 propriedades. Mas eu consigo, se eu primeiro racionalizar essa função para encontrar uma outra função que tem as mesmas características para valores diferentes da onde eu estou tendendo aqui, certo? Então essa é a minha forma de calcular. Existe uma outra forma também, que é pegar pelos limites laterais. Então às vezes essa forma não posso aplicar lá as propriedades direto, porque cai em minha determinação. Além disso, fica, digamos que, complicado eu fazer essa troca. Então, assim, na verdade, o que ocorre é que nós temos várias opções de como analisar a função para quando eu não posso aplicar direto aquelas propriedades. Eu chego em determinações. Então, quando eu chego em determinações, a gente vai ter que olhar a função e, digamos que, tentativa e erro. Bora tentar resolver por aqui. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Bora tentar resolver para o outro lado. Então, a gente tem que tentar, tentativa mesmo, até encontrar um resultado. Ou esse resultado vai me dizer que o limite existe e é tanto, ou esse resultado vai me mostrar, sem dúvida, de que aquele limite não existe. Então, existem várias formas de testar isso. Uma forma é essa que a gente estava falando agora, de trocar a função, pegar uma outra função. A outra forma é analisar a função pelos limites laterais, né? Então, quando nós definimos o limite, nós dissemos que o limite da f de x é igual a L quando x tende a A, C e somente C, os limites laterais foram iguais. Então, eu tenho que olhar a minha função pela esquerda e pela direita. E esses dois limites, pela esquerda e pela direita, eles têm que ser iguais. Se eles forem iguais, o limite existe. Se eles não forem iguais, o limite não existe, certo? Então, depende da função que a gente estiver trabalhando, é melhor observar pelos limites laterais. Lógico que também dependendo de para que valor eu estou observando, para onde meu x está tendendo. Então, aqui, limite do módulo de x quando x tende a zero. Então, quando x tende a zero, olhando a função módulo, então a função módulo, nós já falamos, é aquela função que ela é definida em partes, certo? Se eu aplicar um valor, está faltando x bem aqui, tá? Se eu aplicar um valor de x maior ou igual a zero, então simplesmente repete aquele valor. Se eu aplicar um valor de x menor do que zero, então pega aquele valor, se ele é menor do que zero, ele é negativo, e multiplica ele por menos 1, porque ele vai ficar o que? Positivo, certo? Então essa é a minha função módulo, é definida em parte dessa forma aqui. Se eu quiser analisar o limite da função módulo para quando x tende a 1, quando x tende a 1, eu vou cair na primeira regra. Aí eu vou analisar usando
esse aqui de cima. Por que eu vou cair na primeira regra usando aqui em cima? Porque quando x tende a 1, para valores muito próximos de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, esses valores muito próximos de 1 caem aqui na primeira regra, certo? 0,99999, um valor próximo de 1, ele cai aqui nessa regra. Qualquer valor à esquerda de 1, muito próximo de 1, vai cair nessa regra. E qualquer valor à direita de 1, muito próximo de 1, também vai cair nessa regra. Então, eu iria olhar simplesmente para cá e calcular o limite. Se eu calcular o limite da função módulo quando x tende a menos 2. Quando x tende a menos 2, para valores à esquerda do menos 2, né? Então, valores 3, menos 3, menos 2,5, menos 2,1, menos 2,001, então valores à esquerda do menos 2, eu vou cair nessa regra aqui. Valores negativos. Né? Valores à direita do menos 2, menos 1, menos 1,99, menos 1,9999, também são valores que caem na regra de baixo. Então, se eu pegar o limite da função módulo de x, quando x tende a menos 2, eu vou olhar só para a regra de baixo. E aí vai ser relativamente simples calcular esses limites, certo? E se eu pegar e analisar a minha função módulo para quando x tende a 0, que é o exemplo aqui, né? Então, quando x tende a 0, se eu olhar para valores próximos de 0 pela direita, os valores próximos de 0 pela direita são valores maiores do que 0 e se encaixam na regra aqui de cima. Quando eu olhar pela esquerda, valores próximos de 0 pela esquerda vão ser valores negativos que vão se encaixar na regra de baixo. Então, quando eu olho pela direita, é uma coisa, é uma regra. Quando eu olho pela esquerda, é outra regra. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular os limites laterais separados. E depois checar se esses limites laterais são iguais. Então, eu vou calcular o limite lateral à direita. O limite lateral à direita da função módulo de x. Então, à direita da função módulo para quando x tende a 0, são valores positivos. Então, a regra é de cima. Então, pega e usa simplesmente o x. É o limite de x quando x tende a 0 pela direita é igual a 0. Limite da função módulo quando x tende a 0 pela esquerda. Então, limite de x quando x tende a 0 pela esquerda de 0 é a função de baixo, é a regra de baixo. Então, vou usar a regra de baixo, limite menos x quando x tende a 0. Aí, jogo a propriedade, vai ficar menos limite de x, quando x tende a 0, vai dar 0, menos 0 é 0, certo? 0 nem positivo nem negativo, simplesmente 0. O limite lateral à direita existe, ele é igual a 0. O limite lateral à esquerda, ele existe, é igual a 0. Os dois limites laterais são iguais. Então, a função tem limite sim, e o limite dela é igual a 0, para quando x tende a 0, certo? E aí está aqui o gráfico da nossa função, e pelo gráfico da nossa função, a gente percebe que faz sentido, né? Então, quando x tende a 0 pela direita, mesmo que eu vou me aproximando aqui da direita para a esquerda, né? Do 0, da direita para a esquerda, minha função vai caindo para chegar em 0. Da esquerda para a direita, né? No outro sentido agora, mesmo que eu chegue próximo de 0, minha função também vai chegando próximo de 0. Então, apesar da minha função ser definida em partes, aqui no x igual a 0, as duas estão indo para o mesmo valor, né? Estão tendendo para o mesmo valor. Então, por isso, essa função ela tem limite nesse x tendendo a 0, certo? Funções que são definidas por partes, como a função módulo, em geral, os nossos problemas, assim, de ter que analisar de forma mais cuidadosa a função, em geral, são exatamente naquele valor que divide. Para um lado é uma regra, para o outro lado é outra regra. Se for um valor x tendendo a um azinho, onde esse azinho se encaixa muito bem em uma outra regra, para valores tanto à direita quanto à esquerda, aí a gente não vai ter problemas. Agora, se eu pegar um valor de A aqui, que é exatamente o valor que divide, para a direita uma regra, para a esquerda outra regra,
aí eu vou ter que fazer os limites laterais. Um outro exemplo. Demonstre que limite de módulo de x sobre x não existe quando x tende a zero. Né? Então, quando x tende a zero. O que eu vou fazer? Aplicar a propriedade limite do módulo de x dividido por limite de x. O limite do módulo de x, nós acabamos de calcular, né? É zero. Eu já sei que é zero. Então, eu posso simplesmente substituir zero. E o limite de x, quando x tende a zero, aplicando aquela propriedade, vai dar zero. Então, eu vou ficar com 0 sobre 0, uma indeterminação. Gerou uma indeterminação, então não posso aplicar direto a propriedade e nem usar o resultado que eu calculei agora há pouco, para substituir aqui em cima. O que a gente vai fazer então? Analisar com mais detalhe a nossa função. Então essa nossa função, ela é uma função que também é definida por partes. Para valores menores do que zero, o que eu tenho aqui em cima, eu vou ter que multiplicar por menos, né? Para fazer a função ficar positiva, né? Então, meu f de x é igual a módulo de x sobre x. Então, essa função ela também é definida por partes. Ela é o que? Ela é x sobre x, se o que? Se x maior do que zero. Se o x for positivo, é x sobre x. Ela vai ser menos x sobre x. Vai ser menos x sobre x se o que? Se meu x for menor do que zero. Né? Então, a gente pegou aquela definição da função módulo, que é definida por partes, e aplicou aqui para encontrar essa nova função. O detalhe aqui, não tem igualdade aqui, certo? E a igualdade também não está aqui. Por que não tem igualdade nem na primeira regra, nem na segunda aqui, para o valor zero? Porque essa função não está definida para o valor x igual a zero. Se eu botar x igual a zero, vai aparecer 0 sobre 0. Ela é indeterminada, ela é indefinida para valor x igual a zero. Tá? Para a forma de desenhar o gráfico dessa função, o que nós temos? Para valores positivos vai ficar o valor dividido por ele mesmo, ambos positivos. Qualquer valor dividido por ele mesmo, com exceção do 0 sobre 0, certo? Que é uma indeterminação. Qualquer valor, ele por ele mesmo, dá o quê? Dá um número 1. Aqui embaixo, para valores negativos, vai ser aquele valor negativo dividido por ele mesmo, né? Eu estou aplicando aqui valores negativos, então em cima eu vou fazer jogo de sinal, vai ficar positivo, e embaixo vai ficar negativo. Então vai ser o número, ele por ele mesmo, só que em cima ele positivo e embaixo ele negativo. Então resultado 1 mais negativo. Então nossa função tem esse gráfico aqui, ó. Para valores positivos, à direita do zero, resultado 1. Para valores negativos, né, à esquerda do zero, resultado menos 1. Então sempre menos 1 à esquerda do zero e sempre mais 1 à direita do zero. E no zero, exatamente no zero, a função não está definida. Uma bolinha aberta aqui em cima, a bolinha aberta aqui embaixo. Então, essa função, o x igual a zero, não pode ocorrer. O zero não faz parte do domínio da minha função. Qualquer outro número real eu posso colocar. O zero eu não posso colocar, porque aparece uma indeterminação. Então, para essa função, eu não posso colocar x igual a zero. Mas eu quero saber o que acontece se eu colocar valores muito, muito próximos de zero. Se eu colocar valores cada vez mais próximos de zero, o que acontece com a minha função? Então, qual o limite da minha função quando x tende a zero? Como a minha função é definida por partes, a gente vai analisar os limites laterais, né? O limite lateral à direita do zero. Então, o limite lateral à direita do zero, módulo de x sobre x, né? Nós colocamos bem aqui. À direita do zero
é a regra de cima. Então é x sobre x. Então a direita do zero é x sobre x. Valores à direita do zero, certo? A função x sobre x, então um valor positivo aqui em cima e um valor positivo aqui embaixo. São valores muito pequenos que se aproximam de zero, mas que não é o zero. Então qualquer número dividido ele por ele mesmo, dá o quê? Dá 1. Só não posso colocar o zero, certo? Então a função x sobre x dá 1. Vê aqui, observação. A gente coloca, agora eu falei para vocês, olha, limite do meu f de x sobre x tende a, se aparecer 0 sobre 0, é uma indeterminação, então não posso aplicar as propriedades. Eu preciso analisar a função para ver se aquele limite existe ou não, né? Então a gente vai analisar a função de forma mais detalhada, observando outras coisas. Então, por exemplo, fazendo a troca da função por uma outra, que eu posso aplicar as propriedades, né? Mas às vezes a nossa função, eu nem preciso fazer a troca, basta eu analisar com cuidado o que tá acontecendo ali. Então, por exemplo, a função x sobre x, se eu calcular essa função, né, quando o x tende a zero, aplicando as propriedades vai ficar limite do x quando o x tende a zero, zero. Limite do x quando o x tende a zero, zero, zero sobre zero. Ah, uma determinação tem que analisar diferente a função. Tem que analisar de forma diferente. Não posso ir pelas propriedades. Mas eu posso aproveitar as próprias propriedades para entender o seguinte, olha. Aqui em cima está indo para zero e aqui embaixo também está indo para zero. E as duas estão indo para zero na mesma proporção, certo? Se uma for 0,1, a outra vai ser 0,1. Se uma for 0,001, a outra vai ser 0,001. Se uma for 10 elevado a menos 20, a de baixo também vai ser 10 elevado a menos 20. Então, eu vou sempre pegar um número muito próximo de zero e dividir por ele mesmo. Qualquer número dividido ele por ele mesmo, o resultado é o quê? É 1, tá? N dividido por N. Não importa esse número, essa divisão sempre é 1 se o meu N for diferente de zero, ok? N sobre N é igual a 1 se o N for diferente de zero. Não importa o valor do N. Então aqui eu estou analisando o limite de x tendendo a zero. Então não estou analisando em zero, estou analisando para valores diferentes de zero. Então esse resultado aqui, ele vai o quê? Ele vai para 1. Quanto mais próximo meu x tender a zero, chegar de zero, quanto mais meu x tender a zero, ou quanto mais próximo meu x estiver de zero, mais próximo minha função vai estar no valor 1. Então aqui em cima, o limite de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. O limite, então esse é o limite lateral à direita, tá? Limite lateral à esquerda, aí eu vou pegar e vou usar a regra à esquerda, né? Então é menos x sobre x. Menos x sobre x. Eu posso fazer o que? Esse menos aqui, ele é uma constante, é menos 1. Então é menos o limite de x sobre x. A gente acabou de fazer aqui em cima, certo? Então o limite de x sobre x é 1. Tem o menos da frente, então menos 1. Então o limite lateral à esquerda é menos 1. Então o limite lateral à esquerda existe, à direita existe, ele vai para 1. Limite lateral à esquerda existe, ele vai para menos 1. Os dois estão indo para o mesmo valor? Não, não tem o mesmo valor. Então, o limite da função não existe. E a justificativa de que não existe é exatamente porque os limites laterais, eles vão para valores diferentes, né? E aqui o gráfico deixa isso bem claro para a gente. Então, à direita do zero, né? Se eu vier andando aqui para próximo de zero, eu estou indo para 1. À esquerda do zero, se eu andar para próximo do zero, eu estou indo para menos 1. Os limites laterais existem, só que eles são diferentes. Como eles são diferentes, então minha função não tem limite. Essa é a justificativa.
Então, lembrando, a função vai ter limite quando ela vai para um número. Aqui eu não estou indo para um número, né? Eu tenho um intervalo aqui. Então, x... então, assim, a gente sempre tem, se for para um número, na função módulo lá, por exemplo, né, os dois estão indo para o mesmo valor aqui. Os limites laterais são diferentes. Os limites laterais existem, eles estão indo para o mesmo valor. Embora a minha função tenha um comportamento à direita diferente do comportamento à esquerda, quando se aproxima do zero, por ambos os lados, os dois estão indo para o mesmo número. Então, essa aqui, o limite existe. Aqui, são comportamentos diferentes para a direita e para a esquerda, e quando eu aproximo do zero, eles estão indo para valores diferentes. Então, como eles estão indo para valores diferentes, o limite não existe. Okay? Aqui, essa próxima função, para a gente finalizar por hoje, certo? Então, eu tenho a função definida por parte. Se o meu x for maior do que 4, raiz de x menos 4. Se a minha função for menor do que 4, 8 menos 2x. Eu quero calcular o limite dessa função com x tendendo a 4. Então, o x igual a 4 não está definido na função, certo? O x igual a 4 não está definido, mas eu quero saber o que acontece se eu chegar muito próximo de 4. Se o x chegar a um valor muito próximo de 4. Então, o limite da f de x quando o x tende a 4. Quero ver se ele existe e qual é esse valor. Então, como minha função é definida por partes, para a direita do 4 tem uma regra e a esquerda do 4 tem outra regra, então a gente vai observar os limites laterais. Aí o limite de f de x para quando x tende a 4 pela direita, tá? A regra de cima. É limite da raiz de x menos 4. Aí aqui a gente aplica as propriedades, vai ficar o limite da raiz de x menos 4, né? Então tira a raiz, vai ficar limite do x menos o limite do 4. O limite do x quando x tende a 4 é 4. O limite do menos 4 é uma constante, repete, menos 4. Coloca a raiz lá. 4 menos 4, 0. A raiz do 0 é 0. E um problema aqui, apliquei as propriedades para esse limite lateral. Cheguei, olha, o limite lateral à direita dessa função, quando x tende a 4, é 0. Agora, pela esquerda é a regra aqui de baixo, 8 menos 2x. Então, limite de 8 menos 2x quando x tende a 4 pela esquerda. Aplica a propriedade, normalmente, então limite do 8. O 8 é uma constante, repete a constante. Menos 2 vezes, aí o limite do x. Limite de x quando x tende a 4 é 4. E agora faz as continhas. 8 menos 2 vezes 4, aqui vai dar 8. 8 menos 8, 0. Então, 0. Então, o limite lateral à esquerda também existe, ele é igual a 0. A função é diferente, à esquerda e à direita, mas quando chega próximo de 4, por ambos os lados, a minha função se aproxima de 0. Então, a função ela tem limite, e o limite dela é 0 para quando x tende a 4. Né? Então, tá aqui. Essa é a minha função. Esse é o gráfico da função. À esquerda do 4, ela se comporta aqui como uma reta. Se comporta como uma reta não, é uma função aqui, raiz, né? Aliás, desculpa, não está certo, como uma reta, aqui é de baixo, né? 8 menos 2x é uma reta, ok? Uma função de primeiro grau, né? Um polinômio de primeiro grau, uma reta. E aqui em cima é uma função raiz. Então, ela tem esse comportamento aqui curvo, né? Então, a esquerda é um comportamento, a direita é outro. Para o valor x igual a 4, a função não está definida. X igual a 4 não faz parte do domínio da minha função. Mas a função tem limite se o x tender a 4? Tem. O limite dela é o 0. Tanto à direita quanto à esquerda eu me aproximo de 0 à medida que me aproximo do 4. Eu não posso colocar 4, valor 4 na função, mas eu sei que eu consigo chegar muito próximo de 4, o x muito próximo de 4, e eu sei que isso faz com que a minha função chegue muito próximo de 0. Então, observação, para ficar bem claro. Se eu perguntar qual, olhando aqui para o gráfico, qual o valor da função em x igual a 4? Então, alguém poderia vir aqui e dizer, olha, no x igual a 4, a função chegou bem aqui, é 0. Não. A função no x igual a 4 não é 0. A função tem que valor em x a 4? Ela não tem valor nenhum. A função não está definida para x igual a 4. Eu não posso colocar 4
no lugar do x e jogar lá na minha função. O 4 não faz parte da minha função. Tá? O que eu estou vendo aqui é que eu consigo fazer a função chegar muito próxima de zero se eu fizer o x chegar muito próximo de 4. Mas ele não pode ser 4. Tá? Então, por hoje a gente fica aqui, certo? Essa parte de hoje digamos que assim, é bem importante a gente entender essa ideia das propriedades e da questão do se o limite existe ou não existe, tá? Ele vai ser muito útil para a gente analisar as funções e tem outras propriedades, tem outras análises para nós fazermos. Próxima aula nós vamos começar com o teorema do confronto e entender essa primeira parte aqui. Então, a aula de hoje vocês podem achar bem parecida com a de ontem, né? Então, digamos que quase que reforçando os conceitos e representando algumas coisas. É porque essa parte inicial, ela precisa ficar muito bem clara. Vocês precisam entender muito bem todos esses conceitos. Não podem ter dúvida em nenhum dos passos que nós fizemos hoje. Senão vai ficar bem mais complicado entender os próximos passos. Tá? Então, estudem, façam exercícios, anotem as dúvidas. Se não entenderam algum ponto aqui, na nossa aula 5, né, indiquem, professor, explica melhor aquilo ali, não entendi aquilo lá. Não precisa ser exatamente da definição de limite. Tá? Pode ser sobre a função. Então, por exemplo, professor, não entendi por que fez esse gráfico aqui. Você colocou, explicou, mas não consigo entender por quê. Aí eu explico para vocês, explico novamente, a gente monta o gráfico. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer ponto, avisem. Vamos entender passo a passo tudo que ocorreu aqui, que vai ajudar muito as próximas aulas. Tá? Se vocês ficarem com dúvidas em qualquer ponto aqui, as próximas aulas vão ficar bem mais difíceis, tá? Vão ficar bem mais complicadas. Então, não deixem as dúvidas passar. Tá? Então, até nossa aula 5, até mais tarde, bons estudos. Lembrando, já tem uma nova lista de exercícios lá no Cigata, ainda sobre funções. Amanhã eu vou colocar já uma terceira lista que vai ser sobre limites. Tá? Então, continuem a lista sobre funções. Tá? E depois estudem limites, continuem a lista sobre funções. E depois amanhã tem uma nova lista sobre limites. Tá? Bons estudos, até mais tarde, pessoal.